Daí, pessoal, mais uma resolução. A lógica estuda a valorização das sentenças e suas relações, utilizando muitas vezes a simbologia dos conjuntos para expressar essa linguagem. Por exemplo, sejam o conjunto dos jogadores de futebol e o conjunto dos atletas denotados por F e A, respectivamente. A sentença lógica: todo jogador de futebol é atleta, significa que para qualquer elemento X pertencente ao conjunto F, tem-se também que esse X pertence ao conjunto A. Esta relação é representada simbolicamente por F está contido em A, ou seja, o conjunto F está contido no conjunto A. Por isso, a simbologia F não está contido em A expressa que todo atleta é jogador de futebol, nenhum jogador de futebol é atleta, existe jogador de futebol que é atleta, existe atleta que não é jogador de futebol, existe jogador de futebol que não é atleta. Bom, então vou colocar aqui uma espécie de resumo. Eu tenho que a frase é: todo jogador de futebol é atleta. Todo jogador de futebol é atleta. Muito bem. E aí ele tem que o conjunto F é o conjunto dos jogadores de futebol. Jogadores de futebol. E tem o conjunto A, que é o conjunto dos atletas, né? Vamos colocar assim, atletas em geral. Ele diz: todo jogador de futebol é atleta, ou seja, todo elemento do A, aliás, todo elemento do F também é elemento do A. Por quê? Todo jogador de futebol é atleta. Então, qualquer X que eu ponho aqui dentro, ó, como jogador de futebol, ele também será atleta. Ele vai estar também como elemento X dentro do A. E aí a gente representa isso simbolicamente, que o conjunto F está contido no conjunto A. Todo elemento do F é elemento também do A. Então, são as informações aí do exercício. E aí ele pergunta: caso eu afirme que o conjunto F não esteja contido em A, o que acontece? Qual seria a tradução disso? Qual seria a interpretação disso? Dizendo que o conjunto F não está contido no A. Eu vou analisar as alternativas com auxílio de conjuntos, tá? Então, olha só. Ele está me dizendo que F não está contido em A. Então, eu tenho possibilidades para isso, tá? Eu tenho, por exemplo, ó, o conjunto de atletas aqui. E o conjunto de jogadores de futebol assim, ó. Nota que o conjunto dos jogadores de futebol não está totalmente dentro do A. Então, F não está contido em A. Então, esse desenho ele serve para essa simbologia. Outra coisa que eu posso pensar é colocar o conjunto dos atletas assim e o conjunto dos jogadores de futebol separados, olha só. Que a gente fala de conjunto disjuntos, não tem nenhuma região em comum, nenhum elemento em comum. Então, nota que aqui também o F não está dentro do A. E uma outra ainda proposta de desenho, que é um pouco mais estranha, é colocar o F, vou colocar aqui um pouquinho maior, colocar o F e vou colocar o A dentro do F. Nota que nessas três situações eu tenho
F não está contido em A. Aqui também, o F não está contido em A. Aqui dá até para dizer que o A está contido em F. Tudo bem. Mas o que a simbologia da pergunta, né, proposta da questão é F não está contido em A. Muito bem. Então aí eu tenho três possibilidades, tá? Tenho três possibilidades em que F não está contido em A. E eu tenho ainda, só para fazer o contraponto, se fosse o contrário, tá? Se fosse F está contido em A, como deveria ser o desenho? Bom, o desenho deveria ter o conjunto A dos atletas e o conjunto F deveria estar totalmente dentro do conjunto A. O F totalmente dentro. Aí eu tenho F está contido em A, certo? Muito bem. Mas aqui é só para fazer uma comparação, tá? E agora eu vou analisar as alternativas e vou pensar nesses três casos aqui, tá? Nessa primeira situação aqui, nessa segunda situação e na terceira situação, né? A afirmativa tem que satisfazer as três. Então diz assim, todo atleta é jogador de futebol. Bom, olha só, nem todo atleta é jogador de futebol. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui atletas, ó, que não são jogadores de futebol. Então já a letra A já está eliminada. Aqui também, ó, eu tenho atletas que não são jogadores de futebol. Nessa aqui até satisfaria, ó. Todos os atletas são jogadores de futebol. Então, de acordo com o terceiro desenho, satisfaria. Mas lembra, tem que satisfazer a todos, por quê? Porque eu não sei qual dos três, né? Qual das três situações que é a situação ideal para esse exercício, porque as três estão verdadeiras para esta simbologia. Então, essa aqui está fora. Letra B, nenhum jogador de futebol é atleta. Bom, isso já fica desmentido aqui, ó, porque eu tenho, ó, jogadores de futebol que são também atletas nessa região. E aqui também, ó, eu tenho jogadores de futebol que são atletas, porque eles são atletas e esse conjunto está dentro dos jogadores, dentro do conjunto dos jogadores de futebol. Então, nesses dois casos, a letra B também fica desmentida, né? Então, letra B também não pode. Letra C, existe jogador de futebol que é atleta? Existe. Por exemplo, aqui existe, ó, existe jogador de futebol que é atleta, ó, aqui tem. Mas aqui já não tem, ó, não tem nenhum jogador de futebol que é atleta. Aqui até tem também, mas tem o do meio que não satisfaz. Então não posso garantir. Portanto, letra C está fora. Letra D. Existe atleta que não é jogador de futebol. Opa, olha só. Esta aqui, ó, existe atleta, aqui sim, ó, existe atleta que não é jogador de futebol. Aqui também existe atleta que não é jogador de futebol. Mas aqui, olha só, todo atleta ele está dentro do time jogador do conjunto jogador de futebol. Então nota que essa letra D ela fere essa situação. Então, sendo assim, ela não é verdadeira. Ela tem que ser verdadeira para todas as possibilidades. Eu não sei qual a representação que o exercício pensou, né? Então aqui letra D também está fora. E essa letra D, inclusive, ela é a mais chata de fazer análise, porque ela é a que pela intuição, né, intuitivamente, se o cara é jogador de futebol, automaticamente ele é atleta. Então dizer que existe algum atleta que não é jogador, que existe algum atleta que não é jogador de futebol, né, isso é uma coisa muito, parece muito verdadeira, é muito lógica. Claro que tem atleta que não é jogador de futebol. A gente sabe disso no dia a dia. Mas dentro da proposta lógica, com essa simbologia, eu não posso ter certeza disso. Certo? Então, por isso, essa letra D ela fica, de certa maneira, excluída. E a letra E? A letra E diz assim, ó, existe jogador de futebol que não é atleta. Bom, aqui, ó, eu tenho jogador de futebol que não é atleta. Aqui eu tenho jogador de futebol que não é atleta. E aqui também, ó, eu tenho por fora, ó, jogadores de futebol que não são atletas. Então, por incrível que pareça, a mais
que parece inadequada, né? Porque como é que a pessoa vai ser um jogador de futebol e não vai ser atleta? Parece que é a única que não serve, certo? Mas justamente essa é a resposta. Essa é a resposta. Justamente por quê? Porque aqui está sendo dito, ó, que o conjunto dos jogadores de futebol não estão contidos nos atletas, que também é uma, de certa maneira, uma situação não lógica, porque se o cara é jogador de futebol, automaticamente ele é atleta, certo? Então fica a análise aí com o desenho, com os conjuntos, acho que auxilia bastante aí com essa representação gráfica, ok? Então era isso, ficamos por aqui, obrigado pela tua visita, bons estudos e até o próximo vídeo.